Notícias pessoais. CA, que eu não sabia. Sempre eu vejo ali no Carvalho, a gente conversa, fala, né? E graças ao bom Deus, quando eu vou comprar alguma coisa lá, tá ali sentadinha, caladinha, mas ninguém soube, eu não sabia, tá? Eu gostaria de dar oportunidade para todo mundo, mas o horário, e eu peço desculpa por ter chegado atrasado, porque hoje eu passei o dia lá na clínica tentando fazer uns ajustes e foi puxado. Eu, Raí, cadê o Raízão? Tá aí, ainda agora. Eu cheguei praticamente agora, viu? Há pouco. Quero ler o Salmo 18. Quero agradecer a todos que estão presentes, irmãos da Presbiteriana, como foi citado. Deus abençoe. Estendo o nosso abraço ao pastor Francisco. Conheço de muito tempo. Já estive ancorado em momentos de aflição ministerial na igreja presbiteriana. Tempo pastor Antônio Mendonça, mãe Emília, ali no Planalto, um dia deu a louca. Eu fui lá visitar ela. Tá cega, mas ainda me conheceu minha voz, e eu tive um bom pedaço, as meninas, filhas dela, e etc. Então tenho boas recordações, agradeço a Deus pela vida da igreja presbiteriana e o apoio que a gente sempre teve na época. Salmo 18, ele é um salmo muito interessante, e ele trata de um cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos. Como disse, dessa oportunidade, eu praticamente sou um milagre vivo hoje por causa da bondade de Deus. Não era para estar vivo, mas não. Tem várias situações. Uma delas, um diagnóstico muito tempo passado, em que eu poderia anular não, poderia dos 25 anos para cima não ter mais a mente que eu tenho, vegetando, tomando remédio controlado, aquela coisa toda. E eu posso dizer que Deus me deu uma mente novinha. Glória a Deus. Não Deus. dependo de nada. Aleluia. Não tenho depressão, não tenho cor nenhuma. E hoje louvo e engrandeço a Deus e partilho também um pouco disso. Tem outras coisas aí, mas eu acho que esse foi fundamental. Foi no período que eu aceitei Jesus e Jesus Cristo mudou radicalmente a minha vida. Então eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha, Salmo 18. Senhor é meu rochedo, meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis da morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços da morte me surpreenderam. Na angústia invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ele ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face, né? Então esse salmo, no exagero dramático, posso redundar, não é nada mais, nada menos do que de Davi. Davi passou por várias e várias dificuldades. Davi foi um homem que desde a sua pré-adolescência e adolescência, ele conheceu a Deus e gerou um caso de amor muito forte por Deus, vou dizer assim. Porque muitas vezes ele diz, eu tenho paixão por Deus, aquela coisa toda. Mas o coração de Davi estava ligado tão fortemente a Deus, que com o passar dos tempos Deus o escolheu para ser o rei de Israel, dando sequência a Saul, que saiu da vontade do Senhor. E Deus disse algo que ficou em testemunho até os nossos dias e vai varar a eternidade. Ele disse, eu escolhi a Davi, homem segundo o meu coração. Isso não é, vamos dizer, só menos importância, isso não é algo simples de dizer, mas é uma trajetória. E aí, irmão Jesus, a gente sabe que é na oração que a gente reforça a nossa comunhão com Deus. É na prova e na dificuldade do dia a dia que a gente ou tem Deus ou não tem.
ou é Deus ou não é. E eu creio absolutamente que nos momentos de aflição, quando as irmãs iam orar aqui, quando a Irandi veio, a Irandi não veio aqui, ela está atendendo até agora o pessoal online, viu? Sobrecarregou, pediu desculpa, pediu que justificasse. Quando a Irandi veio, mais algumas vezes, lembro aqui do mutirão até, ô pastor, venha cá, e eu, aquela coisa, no mutirão lá, e aqui a dificuldade, eu digo, aguenta aí, tem o Joel, tem os outros, né, para segurar a onda lá, quando estão, e às vezes agoniado, mas a gente veio. Nosso papel sempre é de apoio. Pastor, os membros que aqui estão, e ela é uma companheira aqui nossa, tá certo? E o seu, como é que ela costuma dizer? Meu velhinho, carinhosamente tá ali, tá certo? Eu tiro algumas vezes brincadeira com ele, eu tiro onda com ele, né? Às vezes ele tá zangado, tá assim meio coisado, aí eu chego e descoiso ele, brincando, orando. Mas a gente acredita fielmente sempre em Deus para dar o suprimento diário. Aí quando ela disse, ela me abordou, hoje eu teria um outro compromisso. Eu quero que o senhor esteja no meu culto. Eu digo, não faça isso não. Isso é uma ordem. Eu desmarquei tudo. Aí ainda deu uma agoniaçãozinha lá, mas deu certo chegar. Estamos aqui, tá certo? Então quero dizer que o salmista escreve esse salmo com uma intenção de reconhecer as muitas bênçãos do Senhor. A senhora, assim como a senhora está fazendo esse culto nessa noite, publicizando perante sua família, perante nós, segunda família sua aqui, a igreja, das maravilhas que Deus tem operado, tá? Por isso o salmo aqui, o segundo tema mor dele é para o cantor mor, salmo do servo do Senhor. Davi que disse as palavras deste cântico ao Senhor, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos, e até das mãos de Saul, que queria matá-lo, estava perseguindo, porque Saul sabia que o Senhor o havia escolhido para suceder, e Saul havia uma sentença de reprovação direta e fora rejeitado por Deus. Mas Davi não. Davi era um menino, Davi cresceu, Davi se fortalecia no Senhor, louvava a Deus. E o interessante de Davi, como ele escreve em alguns momentos, a testemunhal dele, a gente vê, é que em alguns momentos o relato, a biografia de Davi, ele tocava a harpa enquanto vigiava as ovelhas, debaixo de uma árvore, e não tinha, naquele momento, público, a não ser os animais, a não ser as plantas, não tinha mais ninguém. E isso o que chama para nós e nos traz de lição? Que não importa, mídia, hoje a gente está nas redes sociais, esse aqui é o Rai que tem o RaiTube, né? Eu chamo RaiTubo para brincar com ele. Mas já, por que você não bota seu canal? Eu não tenho tempo, porque se tornou um vício, não dá para abastecer esse negócio não. Eu poderia ter, mas não dá. Mas eu sempre digo para todos os membros da nossa igreja, vamos procurar ter a conexão mais viva e poderosa com o nosso Deus. Não se importa com o que os outros vão dizer, se curte ou deixa de curtir, se tem algum no like para fazer ou deixar de fazer. A nossa primeira atitude, observando o que o salmista está colocando aqui, é exatamente a gente, como diz no popular, se apegar a Deus acima de tudo. E aí ele vai render esse salmo ao Senhor, fazendo uma narrativa. Esse salmo é longo, você pode depois lê-lo em casa. Ele tem, na verdade, 50 versículos. É um dos salmos, um dos capítulos que mais tem versículos. É uma narrativa pessoal da vida dele, daquilo que passou na vida dele, sofreu. Angústia é a palavra-chave aqui, e ele vai dizer: eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Numa fração hebraica original, em que foi essa língua escrita, aqui o português nunca vai refletir o que está dizendo. Eu te amarei do coração. É como se dissesse assim: e no futuro, mais para frente, eu vou te amar. Mas não é essa a conexão que o texto traduz.
O texto traduz o seguinte: a partir do momento que eu comecei a te conhecer, o meu coração se enamorou de ti, e eu tenho um amor que ele flui constantemente por ti. Então essa seria uma melhor tradução desse texto na língua hebraica, né? Aí ele vai dizer: o Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus. Olha quantos atributos tem aqui: a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Isso daqui dá uma pregação magnífica, pregação daquela bem pentecostal. E ele diz: o que eu vou fazer? Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Aí ele vai dizer, começa agora a narrativa: cordéis da morte me cercaram, torrentes de impiedade me assombraram, cordas do inferno me cingiram. Será que me não é exagerado, né? Quem passou é que sabe. Então, laços de morte me surpreenderam. Então ele finaliza, eu como no versículo finalizei, mas tem mais. Na angústia, na outra versão, que é mais clássica, diz: na minha angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Amém, irmão Jesus? Não foi assim? Mas como Osiel, não foi assim? Não é desse jeito? Então louvado seja Deus por esse dia. Louvado seja Deus pelas provas, pelas aflições, né? Diga ou não diga, se teve hora que deu vontade de sair correndo aí, né? Sair, um dia ela estava agoniada: não aguento mais não, pastor, vamos embora. Ela disse, desse jeito, eu estou denunciando, viu? Mas ela demonstrou que gosta desse velhinho aqui. Você viu a declaração de amor? Então Deus abençoe. E eu vou orar por ela, e pelos familiares, e pelo nosso querido velhinho. Que ela gosta de chamar, é velhinho mesmo. Nunca chama pelo nome. Toda vez que ela chama, meu velho, meu velho, meu velho, eu digo: rapaz, tá bom, vamos ficar em pé. Se ele puder vir aqui, a gente agradece. Se não puder, fica aí mesmo. Vamos aqui. Louvado seja o